Antes de já espelhar aqui o PowerPoint, pensando no cronograma que eu seguiria esse ano pro Querigma, sempre estava em mente assim alguns temas, e minha maior preocupação era estabelecê-los de uma forma gradativa, de forma que cada tema primeiro pudesse ajudar na hora do estudo de um tema posterior, e que a gente não tivesse que ficar revisitando certos tópicos ou tendo que explicar coisas superficialmente só para explicar um tema do qual deveria vir após o outro. Então, nisso, eu bolei essa primeira aula. A aula da semana passada eu colocaria como uma aula introdutória, né? Então essa seria talvez uma primeira aula desse querigma. E pra gente começar essa aula, a gente tem que colocar algumas coisas na nossa mente, para que a gente possa aproveitar bastante o querigma ao longo do ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é de que tudo aquilo que nós percebemos na realidade são partes e aspectos de um todo. E tudo que nós percebemos, então, na realidade, nunca é algo isolado de si. Nós percebemos coisas que são partes e aspectos de algo que é maior e anterior a essa parte e que dá sentido a ela, que a significa. E aí, o ser humano, ele tem uma capacidade que nós chamamos de antecipação. Então, ele é o primeiro mecanismo assim, básico da percepção. E que, veja, a antecipação ela não é exclusiva do ser humano. E a antecipação, por definição, a gente pode definir ela como a insinuação de um todo através de suas partes. Então nós analisamos, nós reconhecemos certas partes, e nós não precisamos ter ciência de outras partes para poder presumir algo como seria provavelmente o todo a qual essa parte está contida. Por exemplo, o gato, né? O gato, ele olha para o muro e aí ele dá um pulo que chega exatamente à altura que ele precisa para chegar no topo desse muro. O que o gato está realizando aqui é trigonometria. Nós conhecemos a escola. Mas o gato, ele não é um ser racional. Mas mesmo assim, essa atividade opera nele. Porque os seres animados, eles têm essa capacidade, então, de insinuar um todo através de suas partes. Nesse caso, é o quanto de força ele precisa colocar para chegar na altura necessária para chegar no topo do muro. Como isso é uma antecipação? Ele não sabe a fórmula matemática, ele não saberia explicar como que ele sabe disso, mas ele faz. Agora existe uma capacidade que é exclusivamente humana, que é a capacidade da abstração. E a abstração, no caso, então, seria separar uma parte do todo, ou separar uma parte das suas outras partes. E como isso se dá, né, no ser humano, essa abstração? Por exemplo, eu sei que vocês estavam em outro lugar antes de estarem aqui. Isso é uma abstração.
eu posso presumir que vocês estavam em outro lugar antes de estarem aqui. Porque se vocês não estivessem em outro lugar antes de estarem aqui, vocês não estariam aqui. Então, não, eu só estou dando uma introdução primeiro. Então, e aí isso inclusive é a origem de alguns problemas, principalmente na modernidade do ser humano. Porque nós temos essa capacidade de separar a parte do todo, mas nós nem sempre temos capacidade de pegar essa parte que nós separamos e retornar ela ao todo. Às vezes nós separamos essa parte e aí a gente não sabe, ou a gente não tem um conhecimento prévio do todo, ou a gente perde essa capacidade ao longo do caminho. Bem, então, nos parece, né, que nós vivemos em uma esfera luminosa, que são as coisas, as partes que nós conhecemos, os aspectos das coisas que nós conhecemos, e existe uma parte obscura, na qual estaria os elementos que conectam essas partes e que dariam então a completude desse todo para a gente. É justamente sabendo disso que antes da gente nos aprofundarmos em aspectos mais profundos do catolicismo, né, mais profundos do estudo bíblico, acho que é importante que a gente entenda um pouco do simbolismo. Porque se nós esquecemos do todo a qual aquela parte está contida, da nossa abstração, se existe algo que pode fazer esse caminho pela gente, que faz esse caminho pela gente, são os símbolos. O que é um símbolo? O símbolo, a palavra símbolo, ela vem do grego symbolon, que quer dizer sinal. E esse termo, ele deriva de uma palavra ainda mais anterior, que é symbole, que significa aproximação. E sin, esse primeiro prefixo sin, quer dizer com, de estar com algo. E bole vem de bolé, que quer dizer círculo, é de onde deriva o nosso termo bola, né? Então é uma origem na Grécia Antiga, e que é um termo que surgiu quando pessoas... É um termo que deriva, então, quando pessoas queriam identificar, né, entes queridos ou coisas assim. Então tem uma origem na afeição e tem um propósito de reconhecimento. Então você tinha, por exemplo, um pai e um filho, e aí eles dividiam uma moeda no meio. O filho ficava com uma metade, o pai com outra metade. E aí o filho saberia que o pai dele é aquele a qual a metade da moeda se encaixa perfeitamente. Um exemplo mais próximo da gente no tempo e um pouco mais romântico é o caso do homem que vai para a guerra. E a mulher deixa ali uma foto deles com o rapaz. Então ele vai para a guerra, mas ele nunca se esquece do ponto de partida dele, o que o espera na origem de tudo. E essa discussão do símbolo é interessante, porque tem esse filósofo chamado Crátilo, que ele é aluno de Heráclito, a qual é atribuído falsamente a frase do
de que nós nunca nos banhamos no mesmo rio. Então não é Heráclito que diz isso, mas é justamente o aluno dele, o Crátilo, que então ele desenvolve essa ideia da mutabilidade, como que a água flui no rio, então nós nunca somos banhados pela mesma água. E aí ele percebe, então, que existe uma presença nesse rio, uma presença nessa água, e que gera essa fluidez. E aí percebe-se também que a presença que gera essa fluidez na água, ela é universal. Então tudo que é mutável está influenciado por uma mesma fluidez. Então essa fluidez está além da coisa, e é justamente essa fluidez que a preserva. Porque justamente nós só conhecemos uma coisa a partir das mudanças dela. Então nós conhecemos a Lua por causa das diferentes fases que a Lua tem. Então o símbolo é este modo de significar do ente. O símbolo é uma referência. Então é uma coisa que aponta para outra coisa com a qual ela tem uma relação natural ou convencional, quer dizer, que se é atribuída ao simbolizado. Então a relação natural, por exemplo, seria o Sol com a luz. É um símbolo natural. Então com os símbolos nós transmitimos o que é intransmissível. E isso parece paradoxal, mas nós vamos ver que isso não é. Então os símbolos, eles burlam as inibições que nós colocamos em nós mesmos, porque eles justamente revelam aspectos da realidade a qual nós não temos controle muitas vezes. E toda a natureza, ela se expressa através de símbolos, como nós vamos ver várias pessoas afirmando isso. E aí, nesses símbolos, então, o símbolo é aquilo que o artista sente e vive, o filósofo interpreta e o cientista traduz através das leis que regem os fatos dentro do que nós conhecemos como a ciência. E aí um símbolo, ele pode contemplar vários simbolizados, quer dizer, um símbolo, uma mesma coisa, pode significar várias outras. Da mesma forma que uma coisa, ela pode ser simbolizada de diferentes formas. E a origem dessa relação, ela se dá no subconsciente humano. Ela só se torna consciente quando a razão age. E quando que a razão age, então? No simbolismo. A arte, por exemplo. Então o artista, ele se apega ao símbolo para criar a obra dele, porque o símbolo parece ser o único meio capaz de oferecer uma suficiente capacidade do artista de transmitir algo a que ele quer se referir. Se vocês conversarem com qualquer pessoa que trabalha com arte, que faz arte, um artista, você vê, e talvez nós mesmos nós sentimos isso em diferentes aspectos, de como que quando nós prefiguramos algo na nossa mente e aí nós realizamos ela no mundo real, não fica parecido. Então eu posso dar um exemplo meu, assim. Eu planejo, assim, uma cena que eu vou gravar, ou coisa assim,
E ela é perfeita. No entanto, quando eu realizo ela, quando eu coloco ela aqui na realidade material, ela não fica nem perto daquilo que eu imaginava. E então, justamente, é por isso que a forma mais eficaz que um artista pode utilizar são os símbolos. Porque justamente nem tudo que nós sentimos eles podem ser representados puramente por uma forma mais superficial, vamos dizer assim, né? Como achar a palavra exata para aquilo. E aí, então você circunda o mundo das palavras e através dessas aproximações então você vai chegando a algo que se pareça com aquilo. Mas perceba, né, por mais que exista uma consciência, uma racionalidade nessa hora, não é suficiente para abranger todo o aspecto simbólico. Então, o símbolo ele não se esgota nem no consciente humano e nem na intelectualidade, né, nem na racionalidade, na nossa capacidade de explicar o que é aquele símbolo. Porque existem símbolos secundários e de graus ainda maiores na realidade. Quando a gente pensa, por exemplo, em filmes assim, e aí você comenta algo, tem muito isso, né? Principalmente filmes mais complexos, quando alguém nota algo que o filme demonstra, por exemplo, e aí vai comentar com o diretor, por exemplo, e aí o diretor fala, não, eu não pensei nisso, não cheguei nem perto de pensar nisso. Porque existem coisas que a própria realidade comunica e que estão além do nosso controle. E aí tem esse cara que é o Mário Ferreira dos Santos, que é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, que ele vai dizer justamente, toda a natureza é símbolo. E podemos enquadrar a natureza dentro de esquemas racionais, mas ela está contida dentro de uma ordem maior, que seria a ordem cósmica. Porque cosmos quer dizer ordem, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a razão que nós empreendemos na análise de um símbolo, ela observa apenas um ângulo, mas não a singularidade do símbolo em si. Porque a razão, como nos atesta várias vezes os santos padres, a razão ela é serva da vida e não a vida serva da razão. Então é por isso que a natureza pode sim se enquadrar em aspectos racionais, como a ciência, por exemplo, mas a natureza ainda tem fatores que estão contidos fora desse aspecto racional. E essa é uma inversão essa inversão de achar que tudo cabe dentro da razão é um dos principais erros do homem moderno. Então ele quer entender tudo que acontece na realidade, mas ele não aceita a ideia de que ele é uma parte dessa realidade que é maior que ele. Que o Chesterton diz. O poeta, né, quer que a sua mente entre no mundo, e é o louco que quer que o mundo entre na sua mente. Então o símbolo parece ser a forma com a qual a singularidade, e aqui singularidade eu quero dizer aquele brilho que emana para fora da coisa e se comunica conosco. Então o símbolo ele é algo de certa forma vivo, tem vida no símbolo. E porque esse símbolo é vivo,
ele morre. Mas o símbolo, ele conhece ressurreições. Em que sentido? E aqui o Mário Ferreira vai dizer: um símbolo, quando esgotado de seu simbolizado, tende a despojar-se dele, que é seu conteúdo significante, e tende a morrer. Morre também quando, do significado, conhecemos atributos que o símbolo já não contém. Há ressurreições quando reencontramos no símbolo as notas do simbolizado, depois de termos passado por um período de desconhecimento. O que isso quer dizer? Por exemplo, o símbolo do herói. Até o episódio da Paixão de Cristo, quando as pessoas pensavam no termo herói, elas eram remetidas ao conceito de herói que os gregos tinham, que é o conceito de um homem perfeito. É a representação máxima de um herói até esse momento, pensando na tradição grega, é a figura de Hércules. E aí você vai ver na história, Hércules era um homem forte, mas ele percebe que a fraqueza dele é a esposa e as 2 filhas. Que é uma vulnerabilidade que ele tem. E ele decide matar a esposa e as 2 filhas, e aí então ele era imbatível, porque ele já não tinha mais nenhum ponto fraco consigo. Então essa era a ideia de herói que as pessoas tinham até a Paixão de Cristo. Porque aí sim vem o Cristo, e aí acontece exatamente isso. Ele mostra como que a figura do herói, ela estava apontando para algo que tinha um conteúdo limitado. E aí Cristo vem, e agora ele é uma figura infinita, por ser Deus. E aí então ele assume o símbolo do herói, e agora esse símbolo é eterno. Então, quando nós pensamos em herói agora, herói nos aponta então aquela pessoa que faz sacrifícios, aquela pessoa que não é necessariamente invulnerável, mas senão que aguenta o suficiente para cumprir com seu objetivo. E Cristo também transforma outro símbolo, que é o da cruz. Até a morte dele, a cruz significava o quê? Vergonha. Porque a cruz simbolizava a pena mais humilhante que se podia ter em Roma. Porque a morte na cruz, ela só era aplicada aos piores dos escravos. Então a pessoa tinha que ser escravo, e ela tinha que cometer algo completamente hediondo, algo fora assim, muito fora do comum para a sociedade. Aí ela era crucificada. Então sim, a cruz simbolizava, até esse momento, justamente essa ideia de absurdo. Mas aí vem então uma realidade, uma coisa que é superior a essa representação. E aí hoje nós entendemos a cruz como sendo também, tendo essa noção do sacrifício, essa noção da dor que passa porque existe um além, e esse além é melhor que o agora. A gente vai estudar bem mais assim a cruz ao longo das aulas. Mas então é justamente isso que o Mário Ferreira quer dizer. Então aparece algo que é mais condizente e que é mais capaz de significar algo ao símbolo, e então ele assume isso. E então aquele símbolo do herói, que era decadente até o ano 30, ele recebe um novo significado, um novo simbolizado, e aí ela jamais se esgota. Então nós já podemos
perceber que o símbolo possui dois aspectos. O primeiro, que é racional, então quer dizer, ele é acessível, ele pode ser assimilado pelos nossos esquemas intelectuais. Então é um aspecto que nos permite explicá-lo em alguma forma. Mas existe também o aspecto irracional do símbolo, que nos é inacessível. E ele representa esquemas que a nossa consciência ainda não esquematizou, ou talvez nem venha a esquematizar. E existem várias coisas dentro do catolicismo que nós vamos ver futuramente que se encaixa nesse aspecto. São coisas que a gente faz um esforço intelectual para entender a lógica, mas que existem lacunas que elas só se completam com a fé. E a gente vai ver um pouco disso mais no decorrer dessa aula. E aí, você tem, por exemplo, e já puxando agora já mais pro pensamento mais moderno, esse aqui é o Jung, que ele vai dizer que o símbolo ele é uma imagem universal e rica, capaz de transcender em muito as questões meramente pessoais, dado o seu caráter universal. Então, os símbolos eles se manifestam através de imagens arquetípicas. O arquétipo seria o herói, o diabo, coisas assim. E por que eu trago ele? Porque o Jung ele vem numa época em que uma época que ele é contemporâneo ao Freud, por exemplo. E o Freud ele vai expor uma tese de que o ser humano ele tem estímulos do inconsciente, e o inconsciente do ser humano ele é unicamente fonte de caos, de impulsos agressivos e libidinosos que não são reprimidos. E aí Jung vai dizer que não, que o inconsciente humano ele é fonte de cura, e que é nele que nós devemos observar primeiro, porque é a partir dele que existe esse processo de individuação, que nós percebemos o que nós somos e o que é algo diferente da gente. Então os símbolos para ele são vitais. Eles atuam de forma autônoma, correto? Onde o nosso consciente é incapaz de alcançar. Ele utiliza, por exemplo, exemplos da cruz, da caveira. A caveira ela é muito atacada, principalmente na nossa realidade, assim, porque nós temos nós temos muito contato com o protestantismo, por exemplo. E o protestantismo, por não ter uma noção completamente rasa de símbolo, acho que a caveira está ligada ao maligno e coisas assim. Mas nós vemos a tradição cristã como que a caveira sempre esteve presente. Porque a caveira é um símbolo da morte, sem dúvida, mas que esse símbolo devidamente alinhado nos permite, por exemplo, gerar reflexões sobre a morte, sobre a brevidade da vida material. Então tudo que é símbolo e que está presente na natureza e que nós sabemos, porque a Bíblia nos diz que tudo que é da natureza foi criação divina e tudo que Deus criou é bom. Então nenhum símbolo ele pode ser substancialmente mal. Todo símbolo contemplado ele nos aproxima de Deus.
E aí a grande graça que São Francisco nos deixa, por exemplo, com seu testemunho. Ele não era um hippie, pai de pet, coisas assim como muitas vezes nós vemos ele retratado. São Francisco é justamente nessa onda que São Francisco vai. Que tudo na natureza é movido por algo anterior a ela e que sinaliza diretamente, que aponta para o seu Criador, para a sua fonte. E a gente vai entender mais isso. E aqui eu trago um testemunho, vamos dizer assim. Esse rapaz é o Bruno Tolentino, é outro filósofo brasileiro. E aí em uma entrevista ele vai dizer assim: às vezes temos percepções espantosas de que a realidade é dom de Deus. São momentos que chamo de epifanias. Na verdade, simplesmente uso o termo para essa súbita aparição do ser em sua plenitude. É algo muito difícil de explicar, mas recentemente, por exemplo, eu estava andando numa rua, entre um ônibus e duas árvores, completamente empoeiradas. E subitamente aquilo tudo me causou um grande espanto. É essa dimensão metafísica da vida que transfigura tudo. Temos a impressão que tudo existe apenas porque Deus está respirando. E se ele parasse de respirar, tudo se desfaria em poeira. Na verdade, tudo é poeira mesmo, mas nesses momentos, como que numa respiração de Deus, todo aquele pó se transforma em brilho, que às vezes é percebido, às vezes não. Isso é o momento da epifania. E aí, coincidentemente ou não, eu prefiro dizer providencialmente, nós estamos tendo essa discussão justamente no dia em que o Evangelho nos fala sobre a transfiguração do Cristo. Então ele sobe ali com alguns de seus discípulos no Monte Tabor, e lá ocorre a transfiguração dele, e Cristo mostra um instante de eternidade para os apóstolos. E nós vemos justamente como que eles ficam eufóricos, porque aquela simples centelha, aquela simples singularidade que Cristo mostra para eles é o suficiente para eles não quererem largar nunca mais. Então, os símbolos, eles não são fabricados como muitas pessoas poderiam argumentar. Eles nos remetem, eles trazem em si o poder criador da sua fonte. Um pássaro, por exemplo, ele é um símbolo da libertação do espírito em relação ao seu aprisionamento à terra. E aí você tem a serpente, por exemplo, que simboliza justamente o aprisionamento à terra. Não é uma convenção social dizer que o pássaro ele é livre da terra. Não é ninguém te obrigou a pensar que a serpente ela está aprisionada à terra. É real aquilo. Eita. Perdão, fechei sem querer aqui. Então, é falso a gente achar que esses símbolos... então eu fechei sem querer que eu fui... Enfim. E aí, você tem Clemente de Alexandria, que ele vai pegar toda essa parte de estudo simbólico que se tinha até a época dele, e ele vai justamente filtrar aquilo que era verdadeiro
e aquilo que podia afastar o Espírito de Deus. E aí então ele já alega a licitude do simbolismo, quando ele diz que o espírito humano não pode expressar-se com propriedade usando apenas os conceitos do seu conteúdo material, do mundo material. Então existe algo de imaterial que deve ser usado. Então, o que nós comentamos na última aula, a análise das escrituras, ela não pode ser feita apenas no sentido literal, aquilo que ela representa nesse primeiro plano, mas senão também no sentido simbólico. Por exemplo, a destruição do templo. Então Jesus diz: eu destruirei este templo e o reconstruirei em 3 dias. E aí os judeus, eles ficam em choque. Não é possível, nós demoramos 40 anos para construir esse templo. Não tem como destruir em 3 dias. Mas aí São João vai dizer que o templo a que Jesus se referia era o corpo do Cristo. E aí, como se narra em São Mateus, quando Jesus morre, o templo é destruído. O templo ali, a estrutura presente ali é destruída. E aí o véu se rasga de cima para baixo. O véu, no templo, na estrutura do templo antigo, o véu era o que separava o resto do templo do Santo dos Santos, que até aquele momento era onde os judeus acreditavam que Deus poderia se comunicar com eles. Então, Cristo morre e o templo é destruído. Porque ele quer dizer que agora, após a morte dele, o templo, como os judeus conheciam, já não é mais válido. E aí você se pergunta, tá, mas o que é válido então? E aí que depois que Cristo morre, São Longinos, ele perfura o lado do Cristo. E deste lado jorra sangue e água. O lado de Cristo, perfurado, simboliza Adão, que teve a mulher criada do seu lado. Então é o Cristo novo Adão e a sua que cria através do seu lado a sua esposa, que é a igreja. E quando Deus pede para Noé que ele fizesse a porta da arca do lado direito, então você tem ali outra significação, que o mundo é purificado pela água que Deus envia, e aí pelo lado da arca então sai esse homem novo e jorra justamente sangue e água, porque é pelo sangue e pela água que o homem entra na igreja, pela água no batismo e pelo sangue na Eucaristia. Então, por isso que quando Jesus morre, o templo é destruído, e aí então é pelo lado do Cristo que nós então entramos em contato com ele, porque é a partir desse lado que nós temos contato então direto com o seu coração. E Clemente de Alexandria, perceba, como nós comentamos sobre tudo é símbolo na natureza e como que existe uma correspondência entre 2 mundos. Clemente de Alexandria, muitos anos antes de todos os filósofos que nós comentamos aqui, ele já dizia isso. E ele dizia que o homem ele é um microcosmo, porque existe o cosmo, toda a criação divina, que ela é composta de elementos materiais e imateriais.
E o homem, surgindo a imagem e semelhança de Deus, ele pode ser conhecido como um microcosmo, então. Então o homem também tem em si um mundo material e um mundo sensível. E São Clemente vai dizer justamente que o símbolo ele facilita o espírito a penetrar no que fica além dele. Todos os homens são aptos a alcançar a verdade, mas esta se revela coberta de véus, e no mistério que poucos conseguem desvendar. O método simbólico não só oferece uma via que permite desvendar a verdade, oculta ao comum dos homens, como também pode servir para ocultar o que não se deve falar, o mistério. Então lembra quando na última aula a gente comentou que para conhecer as Sagradas Escrituras era necessário ter a fé coerente com a fé daqueles que as escreveram? Justamente porque nós somos capazes de ordenar esses símbolos na nossa mente se nós somos abertos à fé que nos une ao Criador desses símbolos. E ele comenta interessante como que existem coisas que não são reveladas, mas existem coisas que são intencionalmente omitidas de nós. O mistério. Então existem muitas coisas que nós conhecemos com certeza por causa dos dogmas, por causa da revelação divina e tudo mais. Mas existem coisas que nós não sabemos com certeza e que não nos foram reveladas. E que se assim o são, talvez seja porque Deus não queira desse modo. E aí então nós só conheceremos, só a descobriremos quando nós estivermos unidos a Ele. Então pensa quando eu falei lá no começo sobre como nós aparentemente vivemos em uma esfera luminosa imersa em um oceano de obscuridade. Gente, o que nos assemelha à luz, o ponto de luz imerso em um oceano de obscuridade? Não nos parece justamente o próprio cosmos? A própria galáxia? Nós olhamos o nosso sistema solar e existem coisas que não são visíveis porque a luz chega até elas. Mas existem coisas que não são visíveis porque justamente a luz não chega. E aí os cientistas chamam aquilo de matéria escura. E aí, por não conhecerem a realidade simbólica muitas vezes, eles acham que um dia conhecerão que é matéria escura, mas eu tenho a total segurança de dizer que essa tal de matéria escura que eles buscam, eles jamais conseguirão defini-la. Porque assim é a ordem da natureza a qual nós estamos inseridos. Então, como todas as coisas, ele vai dizer, como todas as coisas do universo participam particularmente de perfeições que outros seres possuem em sua essência em plenitude, todas as coisas são, sob certo aspecto, símbolos. Então você pega as parábolas do Cristo, por exemplo. Existe algo de misterioso nelas. Algo que não é dito na parábola. Mas é justamente isso. Esse algo que não está contido, que não é dito na parábola, que a torna acessível justamente a quem está familiarizado com a realidade. E aquela pessoa que tem os olhos profanados, né? Aquela pessoa que é cega por uma ideologia, por exemplo, ela não é capaz de enxergar aquilo. Deste modo, pela hierarquia das perfeições,
Tudo no universo se conecta a uma unidade suprema, que nos parece muito razoável afirmar que é Deus.